de mim, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais, necessita mais de ti. Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus poderoso, Deus fiel, estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, Pai, para este culto, meu Deus, que nós denominamos culto de batalha espiritual, Senhor. E nós vamos usar o Teu nome e o Teu poder, Pai, e todas as trevas vão ter que sair, vão ter que recuar, porque a Tua palavra declara, se elas entraram por um caminho, elas têm 7 caminhos para sair. Então, meu Deus, nós vamos usar o Teu nome e o Teu poder nesta tarde, Pai. Abençoa, Pai, cada um dos que já estão aqui reunidos no Teu nome. Abençoa aqueles que vão nos ouvir pela internet, Pai. Que esta palavra seja lâmpada para os pés e luz para o caminho de cada um, meu Deus. Porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é como espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma e do espírito. Ela vai nas juntas e nas medulas e está pronta para discernir e esquadrinhar os desejos do coração, meu Deus. Oh, Jesus querido, perdoa os nossos pecados, pecados que temos cometido por pensamento, por palavra, por ação, pecados que temos cometido voluntário e involuntariamente, Pai. Oh, Jesus, vem nos abençoar nesta tarde com todas as sortes de bênção. Vem atender cada pedido feito diante do altar, Pai, que é do altar que flui as águas, meu Deus, as águas que saram, as águas que cura e as águas que liberta, meu Deus. Que Teu Espírito Santo esteja dirigindo este culto, Pai. Usa o Teu pregador, Pai, e coloca em cada ouvido que vai ouvir, Pai, uma unção especial para que eles possam ouvir e entender a Tua palavra, meu Deus. Oh, Jesus, e guardar esta palavra para jamais esquecer dela, porque ela será luz e vida eterna para aqueles que a aceite, que aguarde e que as cumpre, meu Deus. Oh, Jesus querido, nós já Te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Já começamos ouvindo um testemunho maravilhoso da irmã Delfina, né? E Deus quer fazer com todos. Foi para isso que Jesus veio. Veio para nos libertar, nos curar e nos dar vida com abundância. A única coisa que Ele nos pede é a obediência à palavra. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo coração. Buscar de todo coração é ouvindo a palavra, obedecendo. Porque é esta palavra que vai nos salvar, vai nos libertar. Nós vamos ver 2 textos aqui que está na Bíblia, uma parte dos versículos desses textos. O primeiro está lá no livro de Deuteronômio 31. Deuteronômio 31.
A palavra de Deus fala que o Senhor, antes que aconteça qualquer coisa com o servo dele, com as servas, ele avisa, irmão. Ele dá um aviso. Aquele que está obedecendo, o Senhor avisa. Nos avisa para quê? Muitas vezes para a gente orar, muitas vezes para a gente se precaver. Ele diz, olha, amanhã não saia. Então aquilo vem no seu coração para você não sair. Então você vai orar. Senhor, como uma irmã teve um sonho, e até me relatou o que poderia ser isso. Só que no final do sonho, Deus mesmo interpretou para ela. E eu mostrei para ela, né? Então Deus nos avisa. E aqui Deus tinha avisado para o Moisés que ele não ia passar a terra prometida. Muitos falam que foi porque Moisés bateu na rocha, outros falam, isso é só teologia, irmão. Deus falou com ele que ele já estava avançado de idade. E Deus sabia o porquê ele não deveria ir mais com aquela turma. Então aqui começa a história. Moisés nomeia Josué seu sucessor. Deus chegou, Moisés, você já está muito velho, né? Moisés já tinha passado 40 anos com esse povo, irmão. Já tinha sofrido com esse povo rebelde. Deus falava com ele falava com o povo e o povo não obedecia. Esse povo se levantaram várias vezes contra Moisés, mas Deus mostrou que sempre estava com Moisés, né? Então não é aquele fato do Moisés ter batido na rocha. Deus não gostou? Claro que não gostou. Quando você sai da palavra, peca, Deus não gosta. Mas isso não é fato de Deus te consumir. Ele não vai te consumir. Ele chama sempre ao arrependimento, irmão. Está lá em Malaquias. E a Bíblia toda é assim. Então, Deus falou para Moisés que preparasse o Josué, que era um escudeiro forte. Por que Deus escolheu Josué? Porque era mais bonito que os outros? Porque tinha capacidade? Não, irmão. Deus escolheu Josué porque Josué era uma pessoa obediente. Quando Moisés ia orar, primeira vez que Moisés subiu ao monte para orar, que Deus chamou, 40 dias, no pé do monte estava Josué. Nas tendas, quando Moisés entrava para orar ou para falar com Deus, o Josué estava na porta da tenda, não estava no meio do povo, falando, ouvindo aquelas besteiras daquele povo, aquelas contendas. Então Deus observa a vida de cada um, irmão. E Deus viu no coração de Josué essa pessoa que tinha capacidade, né? Tinha capacidade de levar aquele povo à terra prometida. Porque ele era mais jovem do que o Moisés. Moisés já tinha 120 anos. O Josué devia ter, nessa época, 30 e poucos, 40 anos no máximo. Porque o Caleb tinha 40 anos. Então, Josué era mais ou menos ali. Deus, às vezes, nos confia uma obra, alguma coisa. Por exemplo, você interceder por uma pessoa. Então, você tem que fazer aquela parte, irmão, interceder. Jesus deixou isso bem claro quando disse que nós tínhamos que pregar o Evangelho a toda criatura, a começar de Jerusalém. Jerusalém é a nossa casa de pão, a sua casa que você mora. Então é dever seu evangelizar e orar por aquele povo, que ele queira ou que não queira ouvir, não se tornando uma pessoa chata,
Deus mesmo vai dizer, para, não evangeliza mais. Não fica dando pérolas aos porcos. Mas nesse momento, Deus olhou, disse, eu vou te capacitar, Josué. E nós vamos ver isso aqui no texto. Deus falando através de Moisés. Aí Moisés fala, depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. A palavra tinha que ser dita para todos, não só para Josué. Para eles entenderem que era Josué que ia passar eles o Jordão. E disse, da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Prevalece em tudo a vontade de Deus sobre a nossa vida, irmão. Às vezes nós oramos por uma pessoa, aí ela está doente e falece. Mas Deus fez uma coisa por ela que nós não entendemos. Nós oramos pela cura, ela não foi curada. Mas com certeza, Deus deu tempo para ela se arrepender. Você já falou do Evangelho muito tempo para ela, e ela não quis ouvir, mas naquela hora ela vai ouvir a Deus. Então ele disse, Deus falou que eu não passarei o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Então, irmão, Deus vai na nossa frente, adiante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que possuais. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Está falando para o povo obedecer o Josué. Falou para o Josué e está falando para o povo. Como o Senhor disse, ele vai fazer. Pode se levantar inimigo, irmão. Se Deus fala para mim e para você que não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, né? É porque Ele está conosco. Nós vamos passar por aperto? Vamos, como a irmã passou. Uma mulher com hemorragia, vários dias. Nós temos outra irmã aí que relatou, nós estamos orando por ela, a irmã Simone. Já faz dias que está com essa hemorragia. Já está até fraca. A única palavra que eu disse para ela, não temas, porque Deus é contigo. Nós vamos interceder por ela. E Deus fará a obra, irmão. Tem coisas que não estão na nossa mão, na mão de Deus. Mas Deus está prometendo aqui que quem se levantar contra esse povo vai cair. Coitado do que se levanta contra nós, irmão. Cai. Não tem jeito. Aí ele fala, o Senhor lhe fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, as quais destruiu. Aquele povo se levantou contra o povo de Deus, não deixou o povo passar. Só que eles pagaram um preço, irmão. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com ele fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Nós temos que viver da palavra de Deus, dos mandamentos que Deus fala. E Ele quer muito esforço, irmão. Esforçai-vos e animai-vos. Deus quer você animado, independente do que você esteja passando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou buscar poder, eu vou buscar força, eu vou buscar cura. Deus quer você animado. Eu vou à igreja, talvez. Se for, você não vai receber, irmão, no talvez. Deus não opera na dúvida. Deus não opera na confusão. Deus opera na fé. Se creres, verás a glória de Deus. Deus vai operar na fé, irmão. E você só vai ter fé ouvindo a palavra. Se você não estiver ouvindo a palavra, você não vai ter fé.
esforçai-vos. Está falando para todo aquele povo, mas já tinha falado para Josué. Esforçai-vos e animai-vos, e não temais, nem vos espantei diante deles. Não é para você se espantar diante da doença, diante da fraqueza, diante da perseguição, diante de nada. Se anima, porque ele fortalecerá o desejo do seu coração. Quando nós vimos a igreja, irmão, nós temos que se animar no início da abertura do culto, nos louvores, porque o Espírito Santo habita no meio dos louvores. Ele vai te dando força, te dando alegria, trocando a tua tristeza por alegria. Aí quando a palavra for pronunciada, você vai receber. E ele está alertando a gente. Nós temos que ter esforço e bom ânimo. Esforçar e ter bom ânimo. Animado. Esforçar e animar e não ter mais. Não ter medo. Não se assuste. Se Deus é contigo, quem será contra você? Coloque que você tem um grande, o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, irmão. Todo o poder vem das mãos dele. Ninguém resiste. Ninguém resiste o poder do nome de Jesus. Ninguém. Todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Terreiro de macumbaria, se entrar um servo e uma serva de Deus, servo e serva, irmão. Não é projeto de crente. É servo e serva. Se ele falar, para aqui o terreiro, ele para. Aliás, o demônio nem quer ver você lá. Nem quer. Porque você para. Você é luz, irmão. Sobre os demônios você impera. O demônio tem medo quando você abre sua boca. Tem medo quando você dobra seu joelho. Agora, se ele vê você temendo, ele, opa, o crente está recuando, está fora da palavra. Ele conhece quando você está fora da palavra. Ou então o crente está mentindo. O crente não está obedecendo. Ele está vendo, irmão. Jesus não disse que o demônio está ao nosso derredor, rugindo como um leão, só que ele não é leão, mas ele está. Só que o homem e a mulher de Deus, que tem Deus, ela é luz, então anjos poderosos estão ao redor. E o demônio está ao redor, lá por fora. Ele não vem penetrar. Só vem penetrar quando você coloca a mentira, a dúvida, um monte de coisa na sua frente. Aí ele consegue, você abriu a porta. Porque o vosso Deus é o que vai convosco, e não vos deixará, nem vos desamparará. Pronto, irmão. Se Deus está conosco, se Ele não vai desamparar, é como um pai levando a criança ou uma mãe. A criança tem toda a confiança, irmão. Ela não está ligando. Outro dia eu estava observando uma mãe atravessando fora até do farol. Aquela criança foi com ela segura, irmão. Que a criança não sabe do perigo, mas Deus está dizendo que vai conosco. Todos que se levantarem contra nós, não resistirá, cairá, irmão. Não desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todos, esforça-te. Mais uma vez, agora falou diretamente para Josué. Aqui estava falando para o povo e para Josué, agora específico para Josué. Talvez Deus está falando especificamente para você. Esforça-te, né? Esforçai-vos e animai-vos. Esforça e anima-te, porque com este povo
entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. Olha o mandamento do Senhor. Eu só quero que você se esforce, porque eu já dei. Eu já fiz essa promessa lá atrás e estou cumprindo hoje. Não importa quando Deus te fez a promessa, chegará o dia que Ele cumprirá, irmão. Para Deus, Ele já cumpriu tudo. Para Deus nós já fomos sarados. Para Deus nós já estamos salvos. A única coisa que Ele pede é crer, não duvidar. Isso Jesus repetiu várias vezes. Crer e não duvidar no seu coração. Aquilo que você pedir, terá. É isso que Jesus falou. E lá no livro de Tiago, fala que aquele que não crê é como o sino que toca. Tocou, daqui umas horas depois você nem se lembra daquele. Você olha no espelho, também não se lembra mais do seu rosto. Crer é você saber que Deus fez. O que prometeu, está na promessa aqui, Ele vai cumprir, irmão. Se Ele está falando para mim, para você não temer, não tem inimigo diante de Deus, irmão. Em vão é o socorro do homem. O homem trama, faz tudo. Mas Deus disse que tudo aquilo que for falado escondida, as tramas. Nosso país está passando por uma perrenga. Você acha que isso que está aí acontecendo está alheio a Deus? Não. E por que está acontecendo? Porque o povo dele prevaricou. Pastores prevaricaram. Estiveram ao lado do mentiroso, da mentira. Estiveram dando voz a Satanás. O mundo espiritual tem poder, irmão. O demônio aqui na terra tem poder. E o crente brinca com isso. Nós somos. O demônio tem medo do crente. Mas quando o crente dá legalidade à mentira, ele está consentindo com o mentiroso. Pronto, ele perdeu toda a legalidade diante do mundo espiritual. Não tem mais força, não pode mais usar o nome de Jesus. Josué aqui, Deus estava mais uma vez falando, esforça-te e anima-te, seja animado. Tem vezes que nós acordamos desanimados, mas aí é a hora de pedir força para Deus. Senhor, eu quero renovar, que o Senhor renove minhas forças. Isso acontece com todo mundo, irmão. Isso aconteceu com os profetas, aconteceu com todo mundo. Muitas vezes nós estamos desanimados, desfalecidos. Por quê? Porque abrimos a guarda um pouco e as afrontas de Satanás vêm. E aquilo que às vezes nosso corpo não resiste, é ali onde o bicho entra. Mas Deus está conosco. Quando a Bíblia fala assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós, não é você ficar, eu te resisto, Satanás. É falando as palavras de Deus, crendo nela. Você nem está aí com Satanás, com o rugido dele. Nem está aí. Deixa bater, deixa gritar, deixa fazer o que quiser. Mas nós temos crente hoje que procura sair da palavra. Ué. Irmão, se a palavra falar para você, não faça, não faça. Se a palavra de Deus fala, não minta que você é filho do diabo, não minta que você é filho do diabo. Se você morrer, você vai para o inferno, mesmo estando dentro da casa de Deus. Porque no reino espiritual você é dado como mentiroso. E mentir também é apoiar a mentira. Por exemplo, você tem um filho.
filho chega para casa com roubo, chega para casa com coisas estranhas, e você consente. E aí? Você está envolvido na mesma mentira? O mesmo pecado dele é o seu. Está lá no Salmo 50, isso. Uma vez eu não reputo mais essa pessoa como irmãos. Ele diz que é crente. Para mim, ele não é. Eu fui mostrar para ele o Salmo 50. Ele disse que eu estava assediando ele. E que eu tivesse cuidado, senão ele ia me levar à delegacia. Porque eu preguei a palavra para ele. Ele estava a favor da mentira, como esteve o tempo todo, a favor do demônio. E eu alertei. Então ele não quis ouvir. Vai pagar um preço alto, irmão. Não sou eu que desejo, é a palavra de Deus que fala. Não tem poder, não tem autoridade no mundo espiritual, nada. Está na mão dos demônios. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem desamparará. Não temas, nem te espantes. Olha o que Deus quer de nós. Está passando por problema? Mão de Deus, irmão. Palavra. Jesus já nos deu poder e autoridade sobre todos os demônios, sobre toda doença, sobre tudo, irmão, que vem afetar o homem. Acontece que nós nem usamos, nem cremos. Vamos pular lá para Isaías 41, a partir do versículo 8. Deus vai continuar falando conosco agora sobre esse temor que nós temos. Mas tu, ó Israel, Israel é povo de Deus, servo meu, servo. Tu, Jacó, Jacó é o mentiroso, antes de ser Israel. Era nós, antes de aceitarmos Jesus. A quem te elegi, semente de Abraão, meu amigo. Tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Irmão, um privilégio quando você aceitou Jesus. Houve uma transformação tão grandiosa na sua vida. Aquilo que era mentira na sua vida passou a ser verdade. Deus transformou a mentira na verdade. Você não é mais aquele mentiroso. Mas Ele exige que você, daí para frente, tenha um cuidado de obedecer a palavra. Não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus. Mais uma vez Deus está falando, anos e anos depois disso, de que falou com Josué. Continua falando para mim e para você. E Jesus também falou, que veio nos trazer para a gente trocar o nosso fardo pesado pelo fardo leve e suave, que dele. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós ligados em mim, tudo que pedirem em meu nome eu farei. Então ele fala aqui, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, quem nos dá força é Deus, eu te ajudo,
Quem nos ajuda é Deus, não é o homem. E te sustento com a destra da minha justiça, a mão forte e poderosa, a palavra de Deus. A justiça de Deus está aqui, ó. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti. Todos, irmão. Todos que querem nos derrubar. Isso trazendo para o mundo espiritual é a doença, a fraqueza, tudo de ruim que Satanás prepara, né? Torna-se nada, e os que contenderem contigo perecerão. Eles perecerão. Coitado do ladrão que te roubar, irmão. Se você não orar por ele, logo ele será destruído. Por quê? Porque ele mexeu na menina dos olhos de Deus. Ele mexeu no servo, na serva de Deus. Ele podia escolher qualquer coisa. Eu tenho pena, às vezes, quando vejo uma reportagem que o cara entrou na igreja, roubou isso, roubou aquilo. Coitado, irmão. Roubou o que era sagrado, o que era santo. Vai pagar um preço. Deus destronou um rei só porque, além de roubar os utensílios da casa de Deus, os cálices, tudo, fez uma festa e ainda foi comemorar aquela festa nas coisas sagradas. Mas Deus mandou o Espírito Santo e mostrou lá aquela mão escrevendo na parede. O rei ficou assustado. O que é isso? Chamaram o homem de Deus, o homem traduziu, disse: olha, rei, Deus está dizendo que o seu reino foi cortado. Pronto, o reino daquele homem foi cortado. E a Bíblia diz que ele pereceu no mesmo dia. Eu vejo as pessoas brincando com Deus aí. Hoje mesmo um cidadão mandou uma coisa pela internet, o cara urinando na Bíblia e dizendo que ia fazer cocô na Bíblia. Um homem grande ainda. Mas grande para o mundo, irmão. Coitado desse homem. Eu até falei para ele, Deus é porque é muito misericordioso. Mas só que ele fez uma plantação muito ruim. Ele vai ver uma destruição tão grande na família dele, na casa dele. Talvez ele não seja destruído naquele momento, mas vai ver uma destruição tão grande. Jesus disse que era melhor a gente estar no mundo do que sendo aparentemente um cristão. Ter cara de cristão, ser cristão na igreja, quando sai da igreja não é mais cristão. A boca dele fala falsamente, mente, é palavrões, é impropério, é igual aos outros. Nós temos que se acertar, irmão, enquanto nós somos vivos. Porque Deus está dizendo que é conosco, nós somos servo dele. Você tem que ter essa consciência, não é à toa que você está aqui. Porque senão você estava no mundão aí. Eu fiquei quase 40 anos no mundo, 30 anos. Mesmo tendo nascido num lar cristão. Mas as orações da minha mãe e da minha avó não permitiram que eu me perdesse. A mulher sábia edifica o seu lar. E a tola? Precisa Satanás destruir? Não. A Bíblia fala que ela com a própria mão destrói, irmão. Quando é que ela destrói? Quando é para levar as coisas na palavra de Deus, ela leva tudo o contrário. Por isso nós temos que viver a palavra de Deus. Esforçai-vos. Então Deus está dizendo, os que contenderem contigo
perecerão. Não tem como as pessoas... Se você for servo, hein? Ele está falando aqui para o servo, para Israel, servo. Buscá-lo-ás, mas não acharás, irmão. Quando você olhar aquela pessoa... Ah, mas o vizinho está fazendo isso. Está até certo ponto. Quando você colocar, não pedir a morte dele. Pedir a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Pedir que Deus desfaça tudo aquilo. E entrar com o poder e o nome de Jesus. Aí Deus vai fazer a obra, irmão. Mas não os acharás. E o que pelejarem contigo, tornar-se-ão nada. Meu Deus, coitado daquele que vive pelejando contra o crente. Nós estamos falando contra o servo, crente, que crê na palavra, que crê em Deus, que sabe que Deus está com ele, que Deus nunca vai desamparar. De ver trocar impropério com aquela pessoa, se recolhe o quarto e começa a orar. Senhor, o Senhor está vendo. Deus está vendo. Ele está dizendo que eu olharei para trás e não virei mais essa pessoa, ou esse inimigo. Coitado das pessoas que querem ser inimigo da gente, irmão. Nós não podemos ser inimigo delas. Nós vamos orar pelos nossos inimigos. Mas inimigo você tem que saber que tem. Não é porque bate nas suas costas, já andou com você, que não é. Mas você vai orar por ele. Se ele um dia precisar de você, você esteja pronto para atender. Jesus disse, se ele precisar de um copo d'água, você dê um copo d'água, o mais gelado possível. Prato de comida, esquenta para ele dar. Isso que Jesus falou. Não vai contender com ele. Deixa ele fazer o barulho dele. Torna-se, e como coisa que não é nada, olha, como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Acabou, irmão. Agora, se você quer pelejar com sua mão, aí Deus não pode ser contigo. Aí. A pessoa está xingando você, aí você xinga ele. Xinga ela, né? A pessoa chama um palavrão com você, você chama com ela. A pessoa te amaldiçoa, aí você amaldiçoa ela. Irmão, tenha consciência que aquela pessoa que lhe amaldiçoar, aquela maldição não pega. Não vai pegar em você. Porque Deus é conosco, irmão. Aquele que Deus abençoa está abençoado e maldição nenhuma pega. Agora, se eu abro a guarda, começo a ser igual àquela pessoa ou pior, aí Deus não está conosco, irmão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, Deus está querendo nos ajudar, irmão. Agora nós temos que nos ajudar. Como é que eu me ajudo? Crendo na palavra, obedecendo. Crer é obedecer. Amém? Essa era a palavra de Deus para nós e nós vamos nos levantar contra os problemas, irmão. Contra as aflições, contra as doenças. Não é contra aquela pessoa. A pessoa está sendo usada para querer te afrontar. Entrega ela na mão de Deus, Senhor. A mesma misericórdia que o Senhor usou comigo, usa com essa pessoa. Porque se ele continuar assim, ele vai ser destruído conforme a palavra. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então, os seus problemas você já colocou aqui nessa cruz. Quando você passar orando, vai colocar a cruzinha. Se você já colocou, está feito. Está feito. Vai falar para o diabo, está feito. Se Deus é por mim, quem será contra mim, Satanás?
Começa a pronunciar as coisas que Deus te ensinou. Então nós vamos orar pelo Luiz Henrique, pela irmã Maria Mira, que passou por uma cirurgia. O Luiz Henrique está hospitalizado. A Simone, que até ontem estava com hemorragia. E por todos aqueles que nos pedem oração, a mim e para você. Vamos colocar eles na mão de Deus. Pai amado, Pai querido, eu inicio, Pai, consagrando tudo que está sobre este altar, meu Deus. Tudo que está no altar será consagrado a Ti, Pai. Eu consagro, meu Deus, esse azeite, consagro esta água, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Coloca a unção que despedaça todo o jugo, Pai. Eu oro também por cada pedido de oração que está sobre esta cruz, meu Deus. Aquele sacrifício que não foi em vão. A cédula foi rasgada, Pai. Aquilo que pesava contra mim e contra os meus irmãos, Pai, o Senhor já levou sobre si naquela cruz, meu Deus. E pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Meu Deus, eu apresento a vida do Luiz Henrique. Apresenta a vida da irmã Maria Mira, meu Deus, que passou por uma cirurgia ontem. Pela irmã Simone, meu Deus, que te clama, te pede, te busca, meu Deus. Ah, Jesus, ela está sem poder vir à igreja, Pai. E o Senhor seja com ela, Pai, nesta enfermidade. E nós repreendemos todo mal que está na vida do Luiz Henrique, que está na vida da irmã Maria Mira, está na vida da Simone Nascimento, e está na vida de todos aqueles que têm nos pedido oração para resolver os seus problemas, meu Deus. O Senhor disse: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Pai, e firmados nessas palavras, nós vamos usar o nome, o poder e a autoridade que está nesse nome, que está sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus, onde todo joelho se dobrará, onde toda língua confessará que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Deus forte, que Jesus é o príncipe da paz, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é o general de guerra que nunca perdeu uma batalha. Esse Jesus é que nós servimos, que nós clamamos, e ele diz: clama a mim que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então nós vamos usar o nome dele agora, e repreender todo mal que se levanta contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã. Saia. Se você entrou por um caminho, Satanás da doença, da hemorragia, da confusão, Satanás da tristeza, saia, vai batendo em retirada. Se você entrou por um caminho, a Bíblia diz que você tem 7 caminhos para escolher, então vai escolhendo, Satanás, o caminho que você deve seguir, não esse caminho para atanasar os filhos e as filhas de Deus, porque com Cristo nós somos nova criatura, e se Deus é por nós, Satanás, você sabe que você não poderá ser contra nós. Então nós destruímos todo este mal que se levantou contra a vida do meu irmão, contra a vida da minha irmã, toda obra, ferramenta preparada, nós destronamos agora, nós condenamos em juízo toda ferramenta, todo mal que tem se levantado na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nós destruímos agora, em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno que foi ganhada, que foi colocada no terreiro de macumba, no terreiro de feitiçaria, nas ondas do mar, esse oferecimento às deusas do mar, como diz essas religiões, toda obra, toda ferramenta que foi ganha na encruzilhada, nas cascatas, na mata, no cemitério, toda obra do inferno que foi colocado o nome desta pessoa, o nome desta família, para destruir esta casa, destruir esta vida, destruir essa família, nós anulamos toda essa obra, nós anulamos, porque nenhum mal sucederá e praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque nós temos um Deus a que servimos, o Deus que é grande, o Deus que fez todas as coisas, o Deus maravilhoso, é esse Deus que servimos, e Ele fala que praga nenhuma chegará à minha tenda. Ele fala para mim, Satanás, que praga nenhuma
chegará à minha casa, à minha família, os meus negócios. Então, tira as tuas mãos, saia deste corpo, este corpo não te pertence, essa vida não é tua, Satanás, esta vida, a família dela está debaixo da mão de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa estaremos juntos e Deus salvará toda a minha casa, porque está escrito também na palavra de Deus: se eu servir o Senhor, eu e minha casa será salva. Então eu profetizo salvação sobre a tua casa, sobre a casa de cada servo, sobre a casa de cada família, que as bênçãos do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, esteja de contínuo na sua casa, que a prosperidade, que é um dom de Deus, esteja sobre sua vida, esteja sobre a vida dos teus familiares, que tudo que você pedir ao Senhor, Ele faça, porque Ele faz resplandecer, porque diz a palavra de Deus, que a vereda do justo vai brilhando até chegar o dia perfeito, e nós estamos neste dia, as bênçãos do Senhor nos alcançaram, em nome de Jesus, já te agradecemos e te exaltamos, amém. Vamos aplaudir o nome dele. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão, Ele é o Deus de Isaac e Jacó de Abraão, e fogo cai, fogo cai, fogo cai, venha do trono do Pai, fogo cai, o fogo cai.